Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, é mais um vídeo. Nós vamos gravar um vídeo abordando um outro tempo verbal, né? Nas duas primeiras séries de vídeo, nós abordamos o presente simples do verbo to be, né? O presente simples do verbo to be. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. E também nós abordamos o presente contínuo, né? Que é o verbo to be mais o verbo principal seguido por ing. Então, por que eu estou dizendo isso? O próximo vídeo vai ser um outro tempo verbal, tá? Que vai ser o simple present ou present simple. Geralmente, assim, no ensino tradicional de inglês, costuma ser um dos primeiros tempos verbais que você vai estudar, que é o presente simples, né? Que é o tempo verbal mais comum, né? Assim, presente simples. Você vai falar o que está acontecendo no momento, tá? Então, assim, vamos estudar, vamos ver as diferenças, vamos ver se usa verbo auxiliar ou não, o que é um verbo auxiliar, né? A ideia aqui nesses vídeos em português é mastigar mesmo a gramática. Eu tenho duas séries de vídeos. Eu espero que você perceba isso, tá? Que o meu canal ele tem duas séries de vídeos. Uma é os vídeos da série básica, que são inteiramente em português. Inteiramente entre aspas, né, gente? Porque nós estamos estudando inglês, afinal de contas. E uma outra série que é inteiramente em inglês. Então, assim, caso você veja o termo básico, tracinho, alguma coisa, quer dizer que o vídeo ele é em português. Caso não, ele é inteiramente em inglês. Então, assim, para quem está começando em inglês, eu recomendo assistir os vídeos da série básica. Ah, Thales, eu não estou conseguindo identificar os vídeos que estão com o nome básico no primeiro. Não tem problema. Eu criei duas playlists. Uma básico e outra intermediário avançado, tá? Então, let's get going, shall we? Vamos lá? É o seguinte. O present simple ou simple present, né, dependendo do livro ou referência que você utilize, é o tempo verbal do presente simples, tá? O que é o presente simples? Ele retrata uma ideia que é presente no momento. Por exemplo, I read a lot. Eu leio muito. Read é o verbo ler, tá? No presente simples, eu leio muito. She likes banana. Ela gosta de banana. Aí você me pergunta, Thales, o que esse S está fazendo aqui? Esse é um dos propósitos da lição. O que quer dizer esse S? Bom, lembra que quais são os pronomes pessoais que nós estudamos até então? I, you, he, she, it, we, you e they. Então, eu, você, ele, ela. O it é ele e ela, tá? Mas não se refere à pessoa. Então, assim, é objeto, é fenômeno da natureza, é animal. We, nós. You, vocês, no plural, tá? Então, assim,
Ah, então quer dizer que você e vocês no plural é a mesma palavra? Sim, Thales, é a mesma palavra. Por que que é a mesma palavra, Thales? Não sei. Eu não inventei um inglês. Né? Eu tô apenas reproduzindo a vocês. Enfim, eu tô brincando com vocês, mas na verdade é isso mesmo, gente. Eu não sei por quê. E they, que é eles ou elas, em inglês também, tá? Então, esses são os pronomes pessoais que a gente fala que é os pronomes pessoais do caso reto. Porque nós temos também os pronomes pessoais do caso oblíquo, que são os pronomes que vêm após um verbo, que não é o escopo dessa lição, tá? Então, quando eu falo she likes banana, quer dizer que ela gosta de banana. Like é o verbo gostar. Então, você vai acrescentar o S caso o sujeito seja she. Então, em quais casos eu acrescento S, Thales? É muito simples. Para he, she ou it, eu acrescento S no verbo principal da frase. Então, vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, I read a book. Eu leio um livro. Como vai ficar a conjugação do tempo verbal para she? She reads a book. Ela lê um livro. Então, nesse caso, é só acrescentar um S. Quer dizer que é sempre assim, Thales? Não, não quer dizer que é sempre assim. Vamos ver outros casos que sejam diferentes? You watch a TV program. Você assiste a um programa de TV. You watch a TV program, tá? Então, watch é o verbo assistir. Caso eu queira fazer a conjugação com os verbos he ou she, ai, Thales, por que você não colocou it? Porque it é animal, coisa ou fenômeno da natureza. Ah, mas cachorro assiste televisão, gato assiste televisão. Não, eu não estou considerando isso. Eu estou considerando que somente pessoas assistem a programas de televisão. Então, he ou she. Watches a TV program. O que quer dizer isso? Depois do verbo watch, eu tenho que acrescentar o E e o S. Então, não basta eu acrescentar um S, igual o verbo read. O verbo read, eu só coloco um S e tá tudo bem, para he, she ou it. No caso do verbo watch, eu tenho que acrescentar ES. Right? I hope everything is okay. Vamos ver um outro caso. I do the laundry. Laundry. Na verdade, aqui, ó. Laundry. I do the laundry. Quer dizer que assim, eu lavo as roupas, né? Eu faço a lavagem de roupas. O verbo do, gente, é o verbo fazer, tá? Mas quando você usa do the laundry, quer dizer que você lava as roupas. Eu faço a lavagem de roupas. Quando eu uso he, ou she, ou it, o verbo vem com S, certo? Mas assim, um cachorro lava roupa? Não, Thales, até onde eu saiba, não. Se o cachorro lava roupa, gente, vocês me recomendem, coloquem nos comentários, Thales, eu conheço um cachorro que lava roupa. Mas eu não conheço cachorro que lava roupa. Então, eu vou colocar só para he ou she, mas a regra se aplica ao it também, tá? She ou he does the laundry. Ele ou ela lavam as roupas. Por que eu coloco S? Porque depois de uma vogal, assim, ó, do, eu coloco
S ao invés de simplesmente S. Então, se eu colocar does, tá errado. Não existe o verbo does. Existe o verbo does, tá? Last but not least, né? Então, como último exemplo, vamos ver agora o verbo have. O verbo have é um verbo ter, tá? A relação de posse, de modo geral, tá? Tem outros significados, mas nós não vamos explorá-los nessa lição. Se eu quiser fazer uns 20 vídeos sobre o verbo have, eu consigo fazer, porque verbo have, meu filho, tem em um monte de situações, tá? She has a watch. I have a book. Eu tenho um livro. Então, o verbo have é o verbo ter. Certo? Mas por que que para she eu uso has? Lembram que aquela regrinha básica, para he, she ou it, o verbo leva S? No caso de do, vira does. No caso de watch, vira watches. No caso de read, vira reads. E no caso de have, vira has, tá? Não existe, se você escrever o verbo haves, não existe o verbo haves, tá? É o verbo has. She has a watch. Ela tem um relógio de pulso. Por que que é um relógio de pulso? Porque o relógio de parede, como nós já vimos uma lição atrás, olha lá, ó, aquilo é um relógio de parede, ó. Watch. That's a watch. Aquilo é um relógio de parede. Ok? Então, para he, she ou it, eu uso has ao invés de have. Right? That's it. Então, por enquanto é isso, gente. Na próxima lição, nós vamos estudar mais casos. Aqui, ó, a criatura com a linguinha para fora. She's happy, right? She's going to study a lot. Ela vai estudar muito. Tá com a linguinha para fora porque vai estudar muito. Então, nós vamos estudar o presente, o simple present ou present simple. Mas nós vamos ver examples. E vamos ver algumas regras de grafia e alguns, como eu vou dizer, alguns advérbios que são usados com o tempo presente. Uma coisa que é muito importante, gente, em um teste de inglês, somente para finalizar a lição, né? Eu vou considerar como um parênteses, tá? Não tem exatamente a ver com a lição. Em um exame de inglês, caso você preste um exame de inglês formal, como TOEFL e IELTS e assim por diante, né? Tem os exames oficiais internacionalmente aceitos de inglês, né? IELTS e TOEFL. Tem outros também, tá? TOEFL. Esses exames, gente, eles cobram muito essa questão, tá? Tem uma certificação desse instituto aqui, ACTFL, que é American Council on the Teaching of Foreign Languages, né, que é o Conselho Americano do Ensino de Ensinos de Linguagens ou Línguas Estrangeiras. Eu tenho uma certificação nesse instituto, que inclusive tem validade, né? Que certificações geralmente elas têm validade. Eu fiz uma no TOEFL, que ela teve validade até o final de 2014, e tenho
no ACTFL, que tem a validade no final de 2020. Eu fiz por essas certificações, eu fiz por diversão, tá? Eu não precisei fazer para quaisquer finalidades de trabalho. Então, assim, dados esses parênteses, o que eu quero dizer? Em quaisquer certificações que você venha buscar, é muito comum você encontrar textos com lacunas, com gaps, né? Com espaços em branco para você preencher o tempo verbal. E existem certas características de um tempo verbal. Então, na próxima lição, nós vamos estudar alguns advérbios de tempo ou de frequência que denotam essa questão de tempo, né? Tem advérbios de tempo que vão sinalizar, por exemplo, always. Always quer dizer sempre. Então, é muito comum você usar always no presente, né? Eu sempre faço isso, eu sempre faço aquilo. I always do the laundry. I always watch TV. Só dando um exemplo bem rasteiro para vocês, para vocês terem uma noção que o advérbio ou alguns termos dentro da frase, eles podem te ajudar a identificar qual é o tempo verbal da frase, né? Então é isso, gente. Finalizando com essa carinha feliz aqui. Tá feliz por quê? Tá feliz por dois motivos. Primeiro, porque eu tô gravando vários vídeos por dia. Ai, tá, você tá com muita falta que fazer, sim. Eu tô com muita falta do que fazer, né? Mas eu tô me divertindo. Então, assim, eu tô gravando vídeos em inglês e vídeos em português para ensinar inglês. Então, é isso. Ai, Thales, mas você tinha que estar ensinando vídeo tudo em inglês, porque na escola que eu estudei, no curso de idioma XYZ, a professora só fala inglês. Eu sinto muito. Mas eu quero ensinar mastigadinho, tá? O professor lá do curso de idiomas, ele parte do pressuposto... Ai, tá, você tá se estendendo muito, já tem 17 minutos de vídeo. Se você não quiser assistir, não tem problema não, tá? Não tem relação com a gramática, é só uma dica. O curso de idioma, gente, tem algumas vertentes. Tem um curso de idioma que parte da premissa que você vai aprender o idioma como uma criança. Uma criança, um bebê que nunca teve contato com o idioma, ele vai ouvindo, né? E vai aprendendo naturalmente. Aí eu te pergunto, Thales, é possível um adulto aprender como uma criança? Eu não sei. Eu só sei que eu não aprendi como uma criança aprende. Primeiro eu fui aprendendo com o recurso da tradução. No início, tá? Então, assim, esses vídeos em português, encarem os vídeos como uma muleta, tá? É um recurso inicial para vocês aprenderem inglês. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você cursar um curso no intermediário e avançado, professor nenhum vai falar em português com você. Ele vai falar em inglês. E se você quiser ir ao banheiro, você vai ter que falar em inglês ou então você vai mijar na calça. Isso mesmo. May I go to the bathroom, please? Eu posso ir ao banheiro, por favor? Né? Então, o que eu estou dizendo? Aqui eu estou recorrendo à tradução para mostrar algumas estruturas básicas. Quando eu digo básica, é básico mesmo. Estruturas básicas, tradução de palavras, né? Que está escrito em cima, tradução de palavras e estruturação de frases. Então, esse é o propósito inicial. Ah, Thales, mas eu não aprendi inglês assim. Eu acho que é melhor assado. Olha, eu vou ser bem sincero. Se você aprendeu melhor assado, parabéns para você, tá? Mas assim, se você não se identificar com o método que eu estou ensinando, é só procurar outro.
Ai, Thales, que grosso. Não tô sendo grosso, eu tô sendo educado e direto. Porque assim, primeiro, o que eu tô gravando é grátis, tá? Não tem compromisso nenhum com dinheiro, com recurso financeiro nenhum. Segundo, eu tô mostrando alguns métodos comprovados para você aprender. Primeiro, você tem que se ancorar a um idioma. Lembra, é como se fosse um barquinho. Você tem um barco e tem o fundo do mar. Você tem que ancorar. Você tem que ter uma âncora no fundo do mar para o barco poder ficar firme, né? Não ir embora. Então, essa âncora, inicialmente, é o português. A partir de determinado momento, que eu estou colocando em tracejado aqui, você vai abandonar o português e vai passar a pensar em inglês. Esse pensar em inglês não é automático e requer coisas importantes. Primeiro, requer vocabulário. It requires vocabulary. Requer vocabulário e requer gramática, né? Estrutura mínima da frase. Ai, Thales, eu não domino gramática, mas eu falo inglês. Eu consigo fazer as pessoas entenderem o que eu estou falando. Muito bem. Você atingiu a sua finalidade. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte. Se você quer falar corretamente, você precisa de vocabulário, né? Para você poder pensar as palavras em inglês e gramática. Porque gramática, gente, é a estrutura, é a mola mestra da linguagem. Sem gramática, você não é nada. Ai, mas eu aprendi a falar português sem gramática. Sim, você aprendeu a falar português sem gramática. Mas você aprendeu uma série de coisas referentes à língua portuguesa, referentes à estrutura gramatical, né? A encadear logicamente essas ideias. Então, gramática é necessário? É. Vocabulário é necessário? É. Então, assim, enquanto você não tiver vocabulário, pelo menos, você não vai conseguir falar fluentemente. Por quê? Falar fluente requer pensar em inglês. Você não pensa em português, né? Para você poder expressar suas ideias em português. Então, você tem que pensar em inglês também. Caso você não consiga pensar em inglês, você não vai conseguir ser fluente em inglês. Basicamente é isso, tá? Então, é um choque de realidade que é necessário, mas assim, o que eu tô querendo mostrar para vocês é que esses vídeos iniciais de gramática, nível básico, são âncora para você. Você tá num barco e eu seria a âncora. Em um determinado momento, você vai ter que assumir uma certa autonomia para poder pensar em inglês. E esse pensar em inglês não tem uma chave que vira, uma chavinha na sua cabeça que vira e fala: ai, agora eu estou pensando em inglês. Não tem. Não tem mesmo, tá? É algo que leva tempo. Eu não sei te dizer quanto tempo eu levei para poder virar a chavinha. Mas hoje eu consigo pensar em inglês. Eu sonho em inglês, eu tenho sonhos em inglês. Eu ouço notícias, seriados, filmes em inglês e não preciso traduzir, ou seja, eu entendo o significado das frases, das expressões inteiramente em inglês, sem precisar recorrer à língua materna. Isso é pensar em inglês. Isso é raciocinar como nativo. Eu não sou nativo, mas eu penso como nativo. Quando eu assisto a programas da Fox News, CNN, BBC, né? Eu não preciso traduzir o que as pessoas falam para poder entender o que as pessoas estão me dizendo. Eu penso em inglês, então o que as pessoas pensam, eu processo a informação em inglês na minha cabeça. Eu tenho uma lógica em inglês, então para ter essa lógica em inglês, você vai precisar ter vocabulário. E vocabulário e gramática você vai adquirir com o tempo. Então assim, só para encerrar esse vídeo, né? Essa parte final do vídeo não tem nada a ver com a finalidade do vídeo, mas assim, são dicas em geral, né?
Para você aprender inglês, você vai precisar de gramática, você vai precisar de vocabulário, vai precisar de pronúncia, vai precisar de estruturação de frases. É um monte de coisa, né? Mas assim, ai, Thales, eu tô com medo de falar. Não, não tenha medo de falar. Um dos professores que eu tive no curso de inglês, ele estimulava o aluno a falar independente de cometer erros ou não. Não tem problema você cometer erro. Erro, todo mundo comete. Eu cometo, você vai cometer, né? Erro é algo que vai estar presente em todos nós na vida. O foco, ó, todos os holofotes estão sobre o erro. Mas a questão do erro é a seguinte: você comete erro? Sim. Mas você consegue comunicar suas mensagens? Você consegue entregar a mensagem ao destinatário? Se você consegue, você é eficaz. Você atingiu a sua finalidade. Tem muita gente que fica pensando muito antes de falar, porque tá com medo de errar, ou tá tímido, enfim, o diabo a quatro, e acaba não conseguindo comunicar. Não se preocupe com erro. Erro é natural, erro eu cometo, você comete, todo mundo comete. Mas o importante é você comunicar. Você viajar para o exterior e não ter problema nenhum de comunicar com qualquer pessoa que você fale no exterior. De você se fazer entender por qualquer pessoa que tenha o inglês como idioma materno. Então isso é importante, tá? O erro é natural. O importante é comunicar. Você consegue se comunicar? Ok. Porque tem gente que não comete erro, mas fica pensando muito, fica pensando tanto antes de falar que não consegue comunicar a mensagem. Então, gente, pense nisso. Ai, Thales, isso não tem nada a ver com a lição, com o título da lição que você falou. Não tem nada a ver com a lição. Mas são dicas, gente, são coisas assim que eu considero valiosas. São coisas que eu fui aprendendo com o tempo e eu acho necessário eu falar isso para vocês. Para vocês não alimentarem uma expectativa ou, enfim, para vocês terem uma noção do mundo real, né? A gente tem que pisar no mundo real. Erro todo mundo vai cometer. Nós cometemos erros de português no dia a dia, um ou outro, lógico, cometemos, né? Evidentemente, uma pessoa melhor formada tende a cometer menos erros de português do que outras, mas todos nós, eventualmente, vamos cometer erro. Eu sou uma pessoa bem humilde em relação a isso, tá? Eu não estou dizendo que eu sou perfeito, que eu sou dono do inglês, eu nunca fui dono do inglês, né? Eu estou pretendendo ensinar ou compartilhar é o termo mais correto, tudo que eu aprendi e da forma que eu aprendi. Pode ser que se aplique a você, mas pode ser que não se aplique. Isso não é ofensa nenhuma ao meu método, né? Você pode buscar outro método que faça mais sentido para você. Porque eu não sou um youtuber famoso, né? Eu sou uma pessoa normal, né? Então, assim, o propósito do meu vídeo é mostrar para vocês como aprender inglês de uma linha de pensamento que eu acho que é uma forma mastigada de ensinar inglês. Mas você pode achar, ai, Thales, isso não está mastigado o suficiente. Você tem a liberdade absoluta de buscar outras formas de aprendizado. Mas eu, pessoalmente, acho que essa é a forma mais mastigada possível que eu sou capaz de entregar a qualquer pessoa. Então, por isso, gente, que eu tô gravando essa série de vídeos. Não é por dinheiro, não é por views, não é por likes, não é por inscrições. É simplesmente porque eu gosto de inglês. Então, assim, eu tô à toa, estou sem nada para fazer, eu vou gravar um vídeo, né? Eu jogo videogame, eu adoro jogar videogame. Aqui, ó. Eu tava jogando videogame, ó. Eu jogo videogame e gravo alguns vídeos, eventualmente também. Então é isso. I hope you have a wonderful weekend
Eu espero que você tenha um maravilhoso final de semana, caso você esteja no final de semana. E caso você esteja numa semana de trabalho, I hope you have a wonderful weekday. Weekdays. Wonderful weekdays. Bye bye. Have a nice week.